8 de agosto de 1988. Às 8 horas da manhã, nasce José Michel Barbosa Filho, pernambucano da cidade de Garanhuns, que passou a sua infância entre a zona urbana e a zona rural do município de Garanhuns. Michel Barbosa sempre foi um menino, uma criança ousada. Eu sempre quis ter resultados diferentes de muitos dos meus amigos que eu convivia na escola, né? Estudei por um período da minha infância em uma escola que me chamou muito a atenção, que é o Colégio Diocesano de Garanhuns. À época, era uma escola que era para poucos conseguir estudar lá, porque não era algo barato de se pagar, né? Mas com muito esforço da minha mãe e do meu pai, que sempre foram muito esforçados, eu consegui estudar nessa escola e foi um divisor de águas na minha vida, né? Logo durante o período de escola, veio a vontade de ganhar dinheiro. Como uma criança de 8 anos de idade ia ganhar dinheiro. E aí foi quando surgiu, acredito que a minha primeira traquinagem, né? Eu fui arrumar um emprego escondido do meu pai, escondido da minha mãe. E foi quando eu, andando pelo centro da cidade de Garanhuns, eu cheguei a uma banca de revista, que ainda hoje existe, que é a banca de revista Avenida. E cheguei para o proprietário, e o nome dele, inclusive, Seu Paulo, e eu falei para ele: Seu Paulo, o senhor não precisa de ninguém para trabalhar aqui, não. Aí ele olhou para mim e disse: mas o que é que uma criança como você vai fazer aqui na banca de revista? Aí eu disse: eu posso ficar aqui olhando as revistas aqui fora para ninguém roubar. Como se eu fosse evitar alguém roubar as revistas, né? Eu pequeno. Mas mesmo assim ele prometeu um trabalho para mim. E aí começou a minha primeira remuneração. Essa primeira remuneração, uma remuneração mais legalizada, né? Antes desse primeiro emprego, eu já trabalhava vendendo latinha de cerveja, refrigerante e uma caixinha de isopor, geralmente os finais de semana nos eventos, para ganhar R$5 por noite. E quando ele me deu essa oportunidade desse trabalho, ele disse que ia me pagar R$20 por semana. Só que teve um porém. Ele olhou para mim e disse: mas você não estuda, não? Eu digo: estudo à tarde, então eu posso trabalhar de manhã. Só que na verdade era mentira. Eu não estudava à tarde, eu estudava de manhã. Mas eu tinha que dizer que eu estudava à tarde porque era a hora que eu tinha que estar em casa. Então pela manhã eu ia gazear a aula para trabalhar. E foi o que eu fiz durante alguns dias. Meu pai me deixava na porta da escola, e da escola eu ia trabalhar escondido, e no horário de meio-dia, 1h, eu saía do trabalho e voltava para casa, e os meus pais achavam que eu estava estudando, só que na realidade eu estava trabalhando escondido. Comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Eu lembro que eu recebi R$20 naquela semana de trabalho. Para mim era o dinheiro do mundo todo. Eu fiquei até sem saber o que fazer com esse dinheiro. Foi quando, nesse meio tempo, meus pais também descobriram que eu estava gazeando aula, porque a escola ligou para eles perguntando onde eu estava, né? Eu estava faltando. Quando eu cheguei em casa, meu pai, sabendo que eu estava faltando aula, eu levei aquela velha pisa, né? Que toda criança leva, que a alma sai do corpo e volta. E foi quando eu tive que confessar para o meu pai e minha mãe que eu estava trabalhando. E aí eu levei mais uma pisa, porque eles não acreditavam que eu estava trabalhando. E tanto eu falar que eu estava trabalhando, meu pai e minha mãe resolveram acreditar e pediu para eu levar eles até onde eu estava trabalhando. E aí foi quando eu levei meu pai e minha mãe lá na banca de revista Avenida, em Garanhuns. E o Seu Paulo, o proprietário, teve até um susto quando meu pai e minha mãe chegou lá, porque eu tinha dito a ele que meus pais sabiam, mas na verdade meus pais não sabiam que eu estava trabalhando. E aí minha mãe e meu pai foram perguntar se eu estava trabalhando. O Seu Paulo disse: olha, eu perguntei a ele se vocês sabiam. Ele disse a mim que vocês sabiam. Na realidade eu inventei uma mentira, porque eu queria trabalhar para ganhar o meu dinheiro. E nesse dia que a minha mãe e meu pai descobriram que eu estava trabalhando, eles fizeram a melhor coisa que eles podiam ter feito na minha vida.
tudo hoje que eu tenho, que eu conquistei, o que eu sou, eu devo a esse momento que a minha mãe olhou para mim e disse: você quer trabalhar de verdade? Eu disse: quero. Aí ela disse: então você vai mudar o horário da escola e vai trabalhar e vai estudar. Desse dia em diante eu comecei a entender que tudo que eu quisesse na minha vida era possível ser conquistado, desde que eu trabalhasse para ter aquilo que eu desejava. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, ganhar o meu dinheiro, juntar meu dinheiro, porque eu tinha um sonho. Já aos 10 anos de idade, eu sempre sonhei em ter uma moto, que era uma moto pequenininha, não lembro bem o nome da moto mais. Hoje chama de cinquentinha, na época não era cinquentinha que se chamava de scooter, uma moto com os pneuzinhos de carroça, bonitinho. E eu via meus amigos andando e eu era louco para ter uma moto daquela, mas eu não tinha condição de ter. Foi quando eu firmei meu primeiro propósito, mesmo sem saber o que era propósito. Eu coloquei na minha cabeça: eu quero comprar uma moto dessa. Aí eu comecei a juntar mais ainda o meu dinheiro. Meu pai na época abriu uma conta no Banco do Brasil para mim, uma conta poupança, e todo o dinheiro que eu pegava eu depositava nessa conta. Inclusive até moeda eu botava no envelope, que eu nem sabia que não podia botar moeda no envelope. E comecei a juntar meu dinheiro, não gastava com nada, só queria juntar meu dinheiro, que naquele momento o meu sonho era ter uma moto daquela. Quando eu atingi meus 11 para 12 anos de idade, eu consegui juntar quase que o dinheiro todo dessa moto. Faltou uma parte do dinheiro que a minha mãe completou esse dinheiro para mim e eu comprei minha primeira moto aos 12 anos de idade. Eu me considero que eu sempre fui muito precoce para muita coisa, né? Eu consegui muita coisa muito cedo, também sofri muito cedo para conquistar isso. E aí eu comecei a entender como funcionava a vida, né? Que era trabalhando que se tinha as coisas. E eu trabalhei muita coisa em Garanhuns, trabalhei em várias empresas, tive várias experiências. Passando-se o tempo, entre trabalho e estudo, eu cheguei à minha maioridade. Próximo aos 18 anos, eu percebi que trabalhar, só trabalhar, não era o que ia mudar a minha vida. Eu precisava também estudar. E por esse tempo todo eu sempre trabalhei e estudei, por isso que eu digo sempre que não tem desculpa quando você quer trabalhar. O estudo não atrapalha, nem o trabalho vai atrapalhar também o estudo. Tem que ter dedicação. Chegando aos 18 anos de idade, eu ouvi uma frase que eu não lembro de quem, mas ficou até hoje na minha mente. Essa frase dizia assim: ou você faz força na caneta, ou você faz força na enxada. E até na enxada eu já trabalhei quando eu era também, nesse período aí de 12, 15 anos, eu também trabalhei limpando roça para ganhar dinheiro. Onde era para ganhar dinheiro de forma honesta, eu sempre ia trabalhar. E aí quando eu entendi essa frase que ou eu fazia força na caneta ou eu fazia força na enxada, foi quando eu resolvi começar a minha vida realmente de estudar, levar a sério os estudos. Aí foi quando eu comecei a estudar para concurso público, né? Comecei a estudar para concurso público e me dediquei de fato a estudar. E aos meus 18 anos eu passei no meu primeiro concurso público. A história também foi uma história bem difícil. Passei muito tempo em casa, trancado, estudando, isolado. A vida de concurseiro, que eu tenho certeza que muitos de vocês passaram por isso, outros ainda estão passando. E eu entendi que se eu me esforçasse eu conquistava o que eu queria, que era o tão desejado, a tão desejada estabilidade financeira que muita gente quer, né? E foi quando eu passei no meu primeiro concurso público aos 18 anos. Foi muito difícil. Eu lembro que quando eu fui fazer essa prova em Caruaru, eu estava tão aperreado de tanto estudar que eu fui fazer a prova um dia antes da prova. E o pior de tudo é que eu só estava com dinheiro contado de ir e voltar e comer. E aí foi quando eu tive que passar a noite toda na rodoviária, dormir na rodoviária, para poder comer e no outro dia fazer a prova e voltar para casa. E depois de alguns dias o resultado saiu. Eu fui o 9º colocado no estado de Pernambuco para esse concurso.
Para a região que eu fiz a prova só eram 9 vagas, então eu passei raspando mesmo, mas passei. Daí por diante eu comecei a pegar gosto por estudar, porque eu vi que dava resultado estudar. E eu comecei a estudar muito, rodei esse Brasil quase todo fazendo concurso público. Resumindo, eu, José Michel Barbosa Filho, aquela criança que começou a trabalhar muito cedo, que morou no sítio por muito tempo, que andava 4 quilômetros a pé todos os dias para pegar um ônibus, para andar mais 12 quilômetros para ir para a escola, já tinha me tornado um funcionário público. E de tanto estudar e de tanto fazer concurso, eu consegui passar em 12 concursos públicos, aprovado e classificado. E realizei diversos sonhos, estudando para concurso público, entre eles de ser policial militar, que sempre foi um sonho que eu tive desde pequeno e graças ao Senhor Jesus Cristo eu consegui realizar também. Depois dessa fase de concurso público, eu comecei a querer ganhar mais dinheiro. Eu percebi que sendo funcionário público, eu ia ter a estabilidade, mas eu não ia passar daquilo. Eu ia ter sempre aquele salário todos os meses e não ia ter muito mais do que aquilo. Então eu ia ter que me acomodar a viver uma vida de funcionário público, que é aquele salário todo mês na conta e também você não passa muito dali. Aí foi quando despertou em mim o desejo de empreender, de poder ganhar mais dinheiro, para viver uma vida diferente, para poder aproveitar coisas diferentes, para realizar sonhos que há alguns anos era algo impossível na minha vida. E aí foi quando eu comecei a empreender, e o meu primeiro empreendimento foi emprestar dinheiro a alguns colegas que precisavam de dinheiro. Como eu sempre gostei de juntar dinheiro, chegou uma determinada situação que um amigo precisou de um dinheiro, eu emprestei esse dinheiro a ele e ele me pagou um juro por esse dinheiro, e aí eu fui emprestando mais dinheiro e recebendo juro pelo dinheiro, e aí eu comecei a entender que eu poderia fazer o dinheiro trabalhar por mim, mas eu sempre tive o meu pé no chão de saber que eu tinha que viver com o meu salário, e aquilo que eu ganhava fora do meu salário eu não fazia conta. E isso tudo foi sem nenhum tipo de educação financeira, nunca ninguém me orientou sobre isso, nunca estudei sobre educação financeira. Tudo que eu aprendi foi Deus que colocou a sabedoria em mim, que nem eu sabia que tinha essa sabedoria. E para vocês terem noção, eu comecei a empreender com R$500. R$500 foi o primeiro empreendimento que eu fiz, que esse dinheiro foi ao longo do tempo se multiplicando, até chegar ao ponto que eu tinha um sonho, que era dar um carro para minha esposa. Eu sempre quis dar um carro para ela, um carro que eu sempre achei lindo, que é o Fiat 500, um carro pequeno, um carro bem bonitinho. E eu juntei esse dinheiro, de tanto que eu comecei a emprestar para os amigos, eu consegui juntar o dinheiro de um carro ao longo do tempo, né? E eu comprei o meu primeiro carro para dar a ela, que foi esse Fiat 500, foi da cor vermelha, o primeiro que eu dei a ela. Quando eu dei o carro a ela, assim que eu dei o carro, eu postei presenteando ela, e algumas pessoas viram esse carro, e uma pessoa, que eu não lembro bem quem, perguntou se eu vendia. E aí eu já tinha o sentimento, né, de empreendedor, já tinha o espírito de empreendedor. Na mesma hora eu digo, eu vendo o carro. E aí eu tive uma margem de lucro nessa venda, e aí eu olhei para minha esposa e disse, olha, Tatiana, eu vou vender, mas vou comprar outro para você. E isso eu fiz, vendi e comprei outro. Esse outro carro que eu dei a ela, assim que eu dei, outra pessoa também quis comprar. E aí, logicamente, o bom empreendedor não perde a oportunidade, né? Vendi de novo o carro. Para resumir a história, eu comprei 8 carros para dar a ela e vendi os 8 carros. E até hoje ela não tem carro. E ao mesmo tempo tem, né? E hoje ela pode andar, o carro que ela quiser andar, ela pode andar. E aí foi quando eu percebi que tinha outro negócio para eu fazer, que era começar a vender carro. Isso despertou em mim o sentimento, Deus colocou o desejo no meu coração, por que você não coloca uma loja de carro? Só que como é que eu ia colocar uma loja de carro se eu nunca tive uma loja? Não sabia como era negociar, eu não entendia o mercado de carros.
Aí foi quando eu comecei a comprar alguns carros e colocar na garagem da minha casa. Comprei um, comprei dois, comprei três. Em pouco tempo não cabia mais carro na garagem da minha casa, a garagem estava cheia de carro e a frente da casa, no condomínio que eu morava, também tinha um monte de carro. E eu comecei a vender esses carros pela internet e eu vi que o negócio estava criando uma proporção muito maior e foi quando eu decidi alugar um local para colocar esses carros e de fato deixar uma loja de carro legalizada. Foi aí que surgiu o nome Garagem 88 Automóveis. Garagem porque começou na garagem da minha casa, 88 porque é o ano do meu nascimento. E a primeira garagem 88 Automóveis foi em um prédio alugado aqui na cidade de Arapiraca e passei algum período lá. Comecei também a criar umas novas experiências de negociação, tive algumas perdas também, que todo negócio você tem que estar pronto para perder, porque chega o momento da perda, mas graças a Deus eu entendi como funcionava e eu sempre tive a facilidade de negociar, fazer uma negociação humana e tudo isso que foi crescendo, chegou a oportunidade que Deus abençoou de nós irmos para o nosso lugar próprio, né? Que aí é onde vem a segunda garagem 88 Automóveis, que é onde nós estamos hoje. Fica localizada aqui na saída para Taquarana, próximo ao trevo da polícia, na L110, que logicamente tenho certeza que muitos de vocês já sabem onde é essa loja hoje. E essa é uma parte da história por trás da garagem 88 Automóveis. Uma forma resumida, mas ao mesmo tempo com muitos detalhes para vocês entenderem que nada na vida é do dia para a noite. Eu acredito muito que tem que ter uma semeadura, tem que ter um cultivo para que aquela semente que você plantou, ela comece a crescer, se tornar uma planta, se tornar uma árvore e dar frutos. Nada na minha vida foi fácil, só que eu nunca me entreguei. Eu acredito que eu devo muito hoje o sucesso que eu conquistei, primeiramente a Deus, que foi outra coisa que mudou minha vida bastante quando também criei um propósito com Deus na minha vida. E nada acontece do dia para a noite, a gente precisa aprender isso. As pessoas querem tudo muito rápido, só que esse muito rápido ele não traz consistência, ele traz apenas um prazer momentâneo, uma felicidade momentânea. E a pergunta que eu sempre faço para quem conversa comigo, dizendo que quer crescer, quer estudar, quer empreender, a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: você está disposto a renunciar o seu conforto? Você está disposto a renunciar à comodidade que você tem? Se você estiver disposto a renunciar a essa comodidade, disposto a renunciar a esse conforto, você já tem um grande indicador para conseguir vencer na vida. Então, a história da Garagem 88 Automóveis se resume em um menino ousado, uma criança ousada, que começa a trabalhar desde os 8 anos de idade, que depois migra para estudar para fazer concurso público e depois tem o desejo de se tornar empreendedor para poder ter uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor, ter uma família e proporcionar para essa família também uma vida com dignidade. Em meio a toda essa história que eu contei para vocês, uma das fases que realmente dividiu a minha vida, que foi um divisor de águas para tudo acontecer de uma forma extraordinária, foi quando eu firmei uma verdadeira comunhão com Deus. A partir do momento que eu firmei uma comunhão com Deus, que eu entendi e comecei a acreditar que existia o Senhor Jesus Cristo na minha vida, que apesar de por muito tempo que eu não tinha essa comunhão, tenho certeza que Deus nunca me abandonou. E quando eu firmei esse propósito de fazer com que a obra de Deus fosse parte da minha vida, para que eu também pudesse fazer essa obra, aí as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a mudar realmente de forma significativa. Então hoje
José Michel Barbosa Filho, pernambucano, nascido em Garanhuns, que mora na cidade de Arapiraca, Alagoas, é um cristão, né? Eu sou um cristocêntrico. Deus e o Senhor Jesus Cristo está no centro da minha vida. E o que eu faço hoje não é mais por mim, né? O que eu faço hoje é por uma obra muito grande, uma obra que não vai acabar nunca e que vai salvar muitas pessoas de uma vida desgraçada, de uma vida com maldição, de uma vida com desgosto. Então, se você quer crescer na vida, você tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, você vai ser como um barco sem leme. Ele não tem direção. Para onde a onda empurrar, ele vai. Então, crie um propósito na sua vida. Acredite que existe um Deus capaz de mudar tudo, todos os seus resultados. Foi o que Ele fez comigo. Ele me levantou do pó e me fez sentar entre os príncipes dessa terra. Se Ele fez comigo, Ele também pode fazer com você. Não é pelo nosso mérito, porque nós não temos merecimento, mas pela graça de Deus, em ver que um de seus filhos tem a vontade de servir e ajudar, mesmo ele não precisando de ajuda, né? Então, minha gente, a história é um pouco mais longa que isso, mas para resumir tudo que eu falei para vocês, tenha ousadia, não aceite os resultados que a vida colocou para você. A vida vai tentar lhe derrubar de várias maneiras. As pessoas vão jogar areia em cima de você, mas você tem que usar esses obstáculos para crescer ainda mais. Essa areia que tenta jogar em cima de você, você tem que ficar sobre ela para que ela sirva também de alicerce para o seu crescimento. E nunca, mas nunca mesmo, murmure, nunca reclame, porque isso não agrada a Deus. Espero que um pouco dessa história traga para você o sentimento e o desejo de vencer na vida e não acreditar apenas na sua força humana, porque nós somos muito fracos, mas acredite em uma força espiritual muito forte, capaz de mudar a sua vida, a vida da sua família e todos os seus resultados.